Você já orou com toda a sua fé e sentiu que suas palavras bateram no teto e voltaram? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma linha direta com Deus enquanto você espera em silêncio? Existe uma razão para isso, e ela está escondida na história do Espírito Santo. Uma história que começa antes de você nascer, antes dos seus pais nascerem, antes da humanidade existir. Hoje você vai entender o que aconteceu no início dos tempos, que afeta diretamente a forma como você se comunica com Deus agora. E mais importante, você vai descobrir o que precisa mudar para que suas orações finalmente sejam ouvidas. Ao final deste vídeo, você não vai orar do mesmo jeito. Isso eu te garanto. Mas antes de continuar, eu preciso te dar um aviso. 78% das pessoas que consomem nossos conteúdos esquecem de abençoar o trabalho de Deus. Este é teu momento. Inscreva no canal e ativa o sino se você quer receber mais conteúdos como esse, que revelam verdades bíblicas de forma clara e transformadora. Assim, você não perde nenhum vídeo e o YouTube entende que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas. Agora, vamos voltar ao início de tudo, antes de existir luz, antes de existir terra, antes de existir vida. Havia apenas escuridão e águas profundas, e sobre essas águas algo se movia. O Espírito de Deus pairava ali, presente, ativo, esperando. Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Percebe o que isso significa? O Espírito Santo não foi uma invenção do Novo Testamento. Ele estava lá desde o primeiro segundo da criação. E quando Deus decidiu formar o homem, Ele não fez como fez com os animais. Com os animais, Deus apenas falou e eles surgiram. Mas com o homem foi diferente. Deus desceu, tocou o barro, moldou com as próprias mãos e então soprou. Soprou o fôlego da vida nas narinas de Adão. E naquele sopro estava o Espírito Santo. Adão não era apenas um corpo vivo, ele era um ser conectado diretamente ao Criador. Seu espírito estava ligado ao Espírito de Deus como um filho no colo do Pai. Ele ouvia a voz de Deus com clareza, andava com ele no jardim, conversava face a face. Não havia barreira, não havia silêncio, não havia oração sem resposta. A comunicação era perfeita, mas algo terrível estava prestes a acontecer. Algo que iria quebrar essa conexão. Algo que mudaria para sempre a forma como a humanidade se relaciona com Deus. E é exatamente isso que você precisa entender se quer saber por que tantas orações parecem não ser ouvidas. Deus deu uma única instrução a Adão: de toda árvore você pode comer, menos uma. E o que Adão fez? Comeu justamente dela. Naquele momento, algo se apagou dentro dele. A conexão com o Espírito Santo foi cortada. O homem que andava com Deus no jardim agora corria para se esconder dele. E Deus perguntou: onde você está? Não porque não sabia, mas porque queria que Adão percebesse onde tinha se colocado. Longe, desconectado, separado. A Bíblia mostra que antes da queda, Adão ouvia Deus com clareza. Depois da queda, ele só ouviu silêncio. E essa é a condição que a humanidade inteira herdou. Nascemos vivos por fora, mas desligados por dentro. É por isso que muita gente ora e sente que fala sozinha. Não é que Deus não exista, não é que ele seja surdo, é que existe uma barreira, uma distância que foi criada lá no jardim. E enquanto essa barreira existir, a comunicação fica travada. Mas Deus não abandonou a humanidade. Ele começou a agir de formas específicas, escolhendo pessoas, capacitando líderes, derramando seu espírito sobre homens e mulheres para missões específicas. Moisés recebeu o Espírito e libertou uma nação inteira do Egito. Josué recebeu o Espírito e derrubou muralhas sem disparar uma flecha. Gideão recebeu o Espírito e venceu um exército gigante com apenas 300 homens.
Davi recebeu o Espírito e passou de pastor de ovelhas a rei de Israel. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel falaram palavras que não eram deles. Eram palavras sopradas pelo Espírito de Deus. Percebe o padrão? O Espírito Santo continuava agindo, mas de forma temporária, limitada, sobre pessoas escolhidas para tarefas específicas. Não era para todos. O povo comum não tinha acesso direto. Eles dependiam de profetas, sacerdotes e líderes ungidos para ouvir a voz de Deus. E mesmo assim, muitos viviam em silêncio espiritual. Oravam e não ouviam resposta. Buscavam e não encontravam. Parece familiar? Talvez você se sinta assim hoje, mas aqui está a boa notícia. Deus já tinha um plano para mudar isso completamente. Um plano que levaria séculos para se cumprir. Um plano que envolvia uma jovem chamada Maria, um bebê numa manjedoura e um rio chamado Jordão. E quando esse plano se concretizou, tudo mudou. O véu que separava o homem de Deus estava prestes a ser rasgado. 400 anos de silêncio, nenhum profeta, nenhuma voz, nenhuma palavra de Deus. O povo de Israel orava, clamava, esperava e o céu parecia fechado. Até que uma noite, em uma cidade pequena chamada Nazaré, um anjo apareceu a uma jovem. O nome dela era Maria. O anjo disse: "Você vai conceber um filho, não por obra de homem, mas pelo poder do Espírito Santo." Maria perguntou: "Como isso é possível?" E o anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você." Pela primeira vez desde Adão, o Espírito Santo estava entrando novamente na humanidade. Não para capacitar um líder temporariamente, mas para habitar em carne humana. Jesus nasceu, cresceu, viveu como homem. E aos 30 anos, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João. Quando saiu da água, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu disse: "Este é meu Filho amado, em quem me agrado." A Trindade se revelou naquele momento. O Pai falando, o Filho sendo batizado, o Espírito descendo. E a partir dali, Jesus começou seu ministério. Curou enfermos, libertou cativos, ressuscitou os que já não tinham vida. Tudo pelo poder do Espírito Santo. Jesus mostrou o que acontece quando um ser humano está totalmente conectado ao Espírito de Deus. Não há oração sem resposta, não há barreira, não há impossível. Mas Jesus sabia que seu tempo na terra era limitado. E antes de partir, ele fez uma promessa aos seus discípulos: "Eu não vou deixar vocês sozinhos. Vou enviar outro Consolador. Ele vai estar com vocês. E mais do que isso, ele vai estar dentro de vocês." Percebe a diferença? No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre as pessoas. Jesus estava prometendo algo novo, o Espírito dentro das pessoas. Isso nunca tinha acontecido antes, mas para essa promessa se cumprir, algo precisava acontecer primeiro. O preço da separação precisava ser pago. A barreira criada no jardim precisava ser destruída, e isso só podia ser feito de um jeito. Jesus foi preso, julgado, condenado. Ele carregou uma cruz até o topo de um monte e ali ele entregou sua vida. No momento exato em que ele deu seu último suspiro, algo sobrenatural aconteceu no Templo de Jerusalém. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou, de cima a baixo. Não foi mão humana que rasgou, foi Deus dizendo: "O caminho agora está aberto." A barreira foi quebrada, o acesso direto ao Pai foi restaurado, mas ainda faltava uma peça. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre toda a humanidade. Jesus tinha prometido, mas os discípulos ainda estavam esperando. E o que aconteceu depois mudaria a história da humanidade para sempre.
Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos durante 40 dias e antes de subir ao céu, deu uma ordem clara: não saiam de Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Em breve, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Os discípulos obedeceram. 120 pessoas se reuniram em um cenáculo e esperaram 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias. Imagine a cena. Eles não sabiam exatamente o que esperar. Só sabiam que Jesus tinha prometido. E no 50º dia depois da Páscoa aconteceu. De repente, um som encheu a casa, como um vento forte, violento, que vinha do céu. Línguas de fogo apareceram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas que nunca tinham aprendido. Pessoas de várias nações estavam em Jerusalém naquele dia, e cada uma ouvia a mensagem na sua própria língua. O Espírito Santo tinha descido, não sobre um profeta, não sobre um rei, não sobre um líder escolhido, sobre todos, homens, mulheres, jovens, idosos. O que era exclusivo agora se tornava acessível. Pedro se levantou e explicou o que estava acontecendo. Ele citou o profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Não apenas os escolhidos, não apenas os sacerdotes, não apenas os profetas. Qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor pode receber o Espírito Santo. Esse foi o dia em que tudo mudou. A partir de Pentecostes, o Espírito Santo não vem mais de forma temporária. Ele vem para ficar. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Não sobre você, dentro de você. É isso que Jesus quis dizer quando falou do Consolador. Ele está com vocês e estará em vocês. E aqui está o ponto que você precisa entender. Se você já aceitou Jesus, o Espírito Santo já está em você. Então, por que tantas orações ainda parecem não ser ouvidas? Por que tanta gente que já tem o Espírito dentro ainda sente esse vazio? A resposta está em algo que muitos ignoram. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Viver em sintonia com Ele é outra completamente diferente. E é exatamente isso que vou te mostrar agora. O que bloqueia essa comunicação e o que você pode fazer para destravar essa conexão de uma vez por todas. O Espírito Santo está em você, mas talvez você não esteja ouvindo Ele. E isso dói. Dói orar de madrugada com lágrimas no rosto e sentir que ninguém responde. Dói pedir cura para alguém que você ama e ver a doença continuar. Dói clamar por libertação e acordar no dia seguinte preso nas mesmas correntes. Eu sei que você já se perguntou: Deus ainda se lembra de mim? A resposta é sim. Ele nunca esqueceu. Mas existe algo bloqueando essa comunicação e você precisa saber o que é. A Bíblia revela 4 bloqueios que travam a conexão com o Espírito Santo. Primeiro, o peso que você carrega em segredo. Aquilo que ninguém sabe, aquilo que você esconde até de si mesmo. Isaías disse: os vossos pecados esconderam o rosto de Deus de vocês. Enquanto isso ficar escondido, a linha fica cortada. Segundo, o nome que você não consegue perdoar. Aquela pessoa que te feriu, que te traiu, que te abandonou. Jesus foi claro: se você não perdoar, o Pai também não vai perdoar você. Eu sei que dói. Eu sei que parece injusto, mas enquanto você segurar isso, suas orações vão bater no teto e voltar. Terceiro, a dúvida que você não admite. Você ora, mas lá no fundo não acredita que vai acontecer. Tiago escreveu: quem duvida não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Deus não responde rituais, Ele responde fé. Quarto, o desconhecimento da vontade dEle. Se você não abre a Bíblia, como vai saber o que Deus quer? O Espírito Santo fala através da palavra. Se você não lê, não ouve. Agora eu preciso te dizer uma coisa. Você não chegou até aqui por acaso.
De todos os vídeos que poderiam aparecer para você hoje, foi esse. Isso não é coincidência. Isso é o Espírito Santo te alcançando. Talvez você esteja no fundo do poço agora. Talvez esteja lutando contra algo que ninguém sabe. Talvez já tenha pensado em desistir de tudo. Mas eu preciso te contar o que Deus fez com pessoas que estavam exatamente onde você está. Tem gente que passou 7 anos morando na rua, escrava do vício, e hoje tem família, tem filhos, tem vida nova. Tem gente que ouviu de médico que não tinha mais jeito e hoje está curada. Tem gente que viveu 20 anos no caminho errado e foi completamente transformada pela palavra. O mesmo Deus que fez isso por eles quer fazer por você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você agora. Esse poder não diminuiu, essa promessa não venceu, mas você precisa destravar essa conexão. Confessa o que precisa confessar. Solta o nome que você está segurando. Abre a Bíblia como se sua vida dependesse disso, porque depende. E ora, não como ritual, como conversa, como filho falando com o pai. Quando você fizer isso, algo vai acontecer. O silêncio vai acabar, a confusão vai dar lugar à direção e você vai perceber que Deus nunca esteve longe. Você é que estava fora de sintonia. Agora eu vou te pedir algo. Se esse vídeo tocou seu coração, comenta agora a palavra renovo. Eu quero orar por cada pessoa que escrever. E se Deus já fez algo sobrenatural na sua vida, uma cura, uma libertação, um livramento, conta nos comentários. Seu testemunho pode ser a resposta da oração de alguém que está assistindo agora. Se você conhece alguém que está sofrendo, alguém que perdeu a esperança, alguém que acha que Deus esqueceu dela, envia esse vídeo. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para alcançar essa pessoa hoje. E se você ainda não faz parte dessa família, se inscreve agora e ativa o sino. Toda semana tem conteúdo que vai fortalecer sua fé e transformar sua vida de oração. O Espírito Santo está se movendo. Ele quer se mover em você. A história dele não terminou há 2000 anos. Ela continua sendo escrita. E o próximo capítulo será o seu.